Eu vou começar falando sobre uma teoria, e aí nós vamos concatenando as ideias até voltar nela novamente. Primeiro eu vou falar da teoria. Vou falar da raiz primeiro, para depois a gente chegar no topo. Existe um experimento chamado Teoria do Centésimo Macaco. Através dessa teoria, eles descobriram em uma observação, um biólogo estava observando e estudando uma espécie de macaco de uma determinada ilha de um arquipélago. No período que ele estava observando esse macaco, essa espécie, ele percebeu que a mudança climática daquela ilha mudou. E aí, em consequência, o alimento do macaco acabou. Parou de ser produzido por conta da mudança climática. Então, o macaco não tinha mais o que comer. Só que nessa ilha que ele estava, tinha humanos também. E o macaco, ele observa muito o comportamento dos humanos. Você pode ver que, colocar na internet aí, você vai ver muito vídeo aí de macaco roubando bolsa, pegando celular, colocando na orelha. Porque ele observa, né, o que o ser humano faz e acaba repetindo, né, aquela ação. E esses macacos específicos dessa ilha, eles não tinham mais alimento. Porque mudou, teve uma mudança climática. E, em consequência, ele observou os humanos que comiam uma determinada raiz numa areia da praia. E aí ele começou a repetir o mesmo comportamento do humano. E aí a espécie desse macaco acabou não morrendo, porque ele se adaptou ao meio. Até então, tudo normal. É uma observação que é normal dos macacos, dos animais, dos seres no geral, se adaptar ao meio. Observando, com o observatório, né? Tendo essa observação, fazendo essa análise interna, tendo essa consciência. Isso é natural. Esse biólogo ele foi para outra ilha, onde tinha essa mesma espécie de macaco. Só que lá, esses macacos não tinham contato com o ser humano. E aí ele observou os macacos de lá, e o alimento também não tinha naquela ilha, porque era um arquipélago, não tinha naquela ilha. E o macaco estava fazendo o mesmo, repetindo o mesmo comportamento dos macacos da outra ilha, sendo que eles não tiveram contato. O natural da biologia é que o ser ele tem que observar o outro tendo o mesmo comportamento para poder gerar um comportamento coletivo. E aí ele ficou sem entender. Porque como que o macaco de uma ilha que não teve contato com a outra começou a repetir esse mesmo comportamento? Ele levou essa observação à frente e lá foram fazer experimentos com humanos para se repetir o que aconteceu com os macacos. E aí fizeram um experimento com humanos, dos quais passaram um determinado comportamento para eles, inseriram uma determinada informação dentro deles e foram para uma outra localidade aonde esses seres humanos não tinham contato com esses outros. E aí se descobriu que mesmo esses seres humanos não tendo contato com esses outros, ele repetia e tinha informação dos mesmos seres humanos que tiveram aquele experimento. Mesmo sem experienciar, eles tinham isso dentro deles.
tinham essa informação. E aí surgiu a ressonância morfogenética. O que seria ressonância? Vamos pegar para o nosso dia a dia. Ressonância magnética, muitas pessoas já fizeram. Você entra dentro de um tubo, onde vai sair a imagem de alguma parte do seu corpo. Como que funciona esse tubo? Esse tubo ele pega os elétrons que tem dentro de você e tira fora da frequência que tem da Terra. A Terra tem uma frequência. E ele tira, bagunça todos esses elétrons dentro de você. E quando esses elétrons voltam para o lugar, ele fica fazendo esse controle de imagens. Fica registrando essas imagens dos elétrons saindo e voltando. Ele bagunça todos os elétrons. Depois esses elétrons eles vão entrar com a mesma frequência da Terra. E automaticamente ele alinha. Os nossos elétrons vai se alinhar à Terra. E aí ele fica alterando, bagunçando, né, esses elétrons para justamente criar essa imagem. Então o que seria uma ressonância? A ressonância magnética, nesse caso, é colocar o padrão que está no programa da máquina, da ressonância magnética, criar um padrão dentro do seu corpo. Pegar o padrão dela e adaptar ao seu. E aí deixar você se adaptar ao da Terra. A ressonância é você entrar na frequência. Isso é ressonância. E o que seria ressonância morfogenética? Seria justamente você entrar na frequência morfogenética, informação da genética, informação da sua genética. É você entrar na ressonância da genética do outro. Morfogenética. Entrou na ressonância, entrou na frequência, ressoou. Quer ver um outro exemplo de ressonância? Teve uma ponte nos Estados Unidos, não me recordo o ano, depois pesquisa, ponte nos Estados Unidos, que caiu por conta de ressonância. Lá você vai ver que aquela ponte entrou em ressonância, o ferro, o concreto entrou em ressonância com o barulho de um vento muito forte que deu na região. Quando ele entrou em ressonância, o barulho do vento, o som que gerou do vento, entrou na frequência do concreto e do aço. Quando entrou, criou um colapso nela. Criou uma desordem. A mesma coisa que a ressonância magnética faz. Cria uma desordem. Então o som criou uma desordem, porque ele entrou em ressonância com os materiais daquela ponte. Para resumir, isso é ressonância. E aí, onde é que eu quero chegar? No nosso país, com a criação da Constituição, lá vem falando que para você abrir um canal de televisão, para você abrir uma rádio, você tem que ter autorização do Estado. Não pode ser nem estrangeiro. Não pode comprar uma televisão. Não pode comprar um canal de televisão. Não pode comprar uma rádio. Nem estrangeiro pode. Tem que ser brasileiro nato. Que nasceu aqui. Ou então de pais ou mães que estejam, né, em outro país, que sejam brasileiros. Depois procura aí o que é brasileiro nato. Mas é um brasileiro que tem a descendência daqui. Para você ver o tanto que é forte isso. Informação. O poder da informação tem que estar nas mãos de alguém. Só que a internet, ela cresceu. E o governo, o mundo, os governantes, no geral, não
conseguiram ter esse controle. Então hoje, as informações, quem detém o poder das informações não é só o governo, somos nós. Só que eles estão querendo restringir. Por quê? Vou dar um exemplo, tanto que é forte isso, para você parar e analisar. Elon Musk, carro elétrico, viagem ao espaço, inteligência artificial. Ok, até então tá no nicho dele. Do nada, comprar o Twitter. Ter poder sobre a informação.